Se você não tem certeza de qual eixo flexível e quais correntes de limpeza de drenos usar, então este vídeo é para você. Vamos abordar os seguintes tópicos. Escolhendo a furadeira certa, conectando a furadeira ao seu eixo flexível, usando o eixo flexível adequado para seus propósitos específicos. E, claro, um pouco sobre os benefícios dos diferentes tipos de correntes. Você pode usar tanto uma furadeira com fio, quanto uma furadeira sem fio. Em ambos os casos, você deve ter certeza de não usar a função de impacto nessa furadeira, pois isso causará danos ao seu eixo e, claro, às suas brocas no final. Se você for usar uma furadeira sem fio, certifique-se de obter baterias extras, pois isso é bastante importante. Agora, desde que essa furadeira tenha um mandril de 10 mm, que possa aceitar uma broca com 10 mm de diâmetro, você estará bem. 10 mm são 3/8 de polegada. Você precisa ter uma furadeira que possua um mandril deslizante, ou limitador de torque. Não é um fato, mas, em geral, um mandril de metal geralmente terá uma função de mandril deslizante, melhor do que um de plástico. Sua furadeira deve ter entre 30 e 70 metros, newton de torque, ou joules. E você quer velocidades? Variando de 900 a 2000 rotações por minuto, preferencialmente. Uma furadeira de velocidade variável. A razão para isso é que em velocidades mais altas, as correntes de limpeza de drenos são centralizadas, usando a força central do combustível, mas em velocidades mais baixas, elas saltam dentro do tubo. É assim que você navegará por junções e curvas. Deixe-me mostrar como conectar seu eixo à sua furadeira. Como você pode ver aqui, eu tenho um conector de eixo, e este conector de eixo usa 6 parafusos de ajuste para manter o eixo travado no adaptador. Isso se encaixa na sua furadeira. Você pode obter aqueles que são crimpados na posição. Estes são bastante populares, mas a desvantagem dos conectores de eixo crimpados é que eles são propensos a quebrar. E, claro, quando você precisa substituí-los, tem que trocar todo o eixo ou comprar um adaptador novo inteiro para substituir essa peça. Enquanto aquele que é preso com parafusos de ajuste é basicamente desapertado, cortado e depois reapertado de forma rápida e fácil, permitindo que você continue. Do outro lado deste adaptador de eixo, eu tenho uma trava de eixo. E eu usei a trava de eixo para manter a manga aqui e o rolamento de manga o mais próximo possível da fonte de energia. Eu faço isso porque, digamos, eu atingi uma obstrução sólida com minhas correntes de limpeza de drenos. A inércia daquela parada instantânea irá percorrer o eixo flexível e voltar diretamente para o seu adaptador, que agora está conectado à sua furadeira. E claro, seu mandril deslizante deve se engajar na sua furadeira, mas se isso não ocorrer, essa furadeira corre o risco de girar e pode causar lesões. Agora, é improvável, mas ainda assim, você sabe, é melhor prevenir do que remediar, e por essa razão, mantenho minha manga o mais próxima possível da extremidade da furadeira. Assim, se, por exemplo, acontecer de dobrar, a manga em si oferece um pouco de proteção extra para evitar que a parte afiada dobre aqui. Normalmente, se o eixo flexível se dobrar, como eu disse, é muito improvável e muito raro, mas se isso acontecer, geralmente é nesta área aqui. Ao escolher um eixo flexível, há 3 considerações a serem levadas em conta. A primeira consideração é o diâmetro do tubo em que você vai trabalhar. Isso é tão importante quanto a segunda consideração, que é o número de curvas que você tem, em média, naquele tubo. E a terceira coisa a se considerar é quanto de conversa será necessário de você. Por exemplo, se você vai desobstruir gordura, lenços umedecidos ou pequenas raízes, leva muito menos conversa para concluir essa tarefa do que seria para dizer descalcificar tuberculose ou estruvita ou algo nesse sentido. Portanto, esses 3 fatores são o que determina qual comprimento e qual diâmetro de eixo você deve escolher. Um eixo
mais fino, é mais flexível, mas isso vem à custa do torque, enquanto um eixo mais grosso pode ter mais torque, mas é, portanto, menos flexível. Isso significa que, por exemplo, você não conseguirá passar um eixo de meia polegada ou 12 milímetros por uma junção de 2 polegadas, porque o raio de curvatura de um eixo de meia polegada é muito maior do que o raio de curvatura de uma junção de 2 polegadas. Como regra geral, gosto de usar o eixo de 6 milímetros ou o eixo de 1/4 de polegada para seus tubos de 2 polegadas. Quando se trata de tubos de 3 e 4 polegadas, eu recomendaria usar o eixo de 8 milímetros, que é o 516. E isso é claro, se houver várias curvas. Se houver menos curvas e eu precisar de mais torque, eu atualizaria isso para o tubo de 4 polegadas. Eu atualizaria isso para o mandril de 10 milímetros, que é o eixo de 3/8 de polegada, porque isso tem mais torque. E a diferença entre a flexibilidade não é tão grande, o mandril de 10 milímetros é o meu eixo flexível preferido. No entanto, no momento em que você está passando de tubos de 4 para 8 polegadas, nesse caso, você vai querer usar um eixo de 12 milímetros ou meia polegada, especialmente se você estiver removendo estruvita, tuberculose, incrustações de cal, incrustações de urina, esse tipo de coisa. Quanto à escolha do comprimento adequado do eixo, posso garantir que mais longo não é necessariamente melhor. A razão pela qual eu digo isso é porque esses eixos flexíveis são mais eficazes em distâncias mais curtas. Quanto mais longo for o seu eixo, mais potência você precisará para transmitir isso para a extremidade da ferramenta do outro lado. Portanto, recomendo que você meça a distância média dos seus pontos de acesso e adquira um eixo que tenha exatamente esse comprimento. Se você precisar de um alcance extra, sempre pode obter um conector de eixo. Ele se parece com isso, e, basicamente, você pode conectar um eixo de um lado e o outro eixo do outro lado, e assim, obter aquele alcance extra. Na verdade, os conectores de eixo a eixo têm até a capacidade de ter 2 eixos de tamanhos diferentes. Assim, você poderia ter, por exemplo, um eixo de meia polegada que fornece potência até um certo ponto, e em seguida, um eixo de 3/8 de polegada que oferece mais flexibilidade mais adiante, reduzindo a carga que sua furadeira precisa empurrar. A maioria dos usuários experientes está comprando 2 eixos separados, especificamente porque é menos pesado para carregar no local. E, ao mesmo tempo, o outro benefício é que, se você acabar dobrando esse eixo, ao longo do caminho, terá outro eixo disponível na sua van, que você pode pegar, continuar trabalhando e, em um estágio posterior, cortar aquela seção dobrada e reconectar seu eixo ao conector da furadeira. Então, vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de correntes e suas aplicações e benefícios. Aqui, por exemplo, está uma corrente circular. A corrente circular é a melhor para funções de desincrustação. A razão é que, como você pode ver aqui, esta corrente possui muitas partes duras, fundidas, a borda de corte, e a borda de corte é muito maior, o que significa que, a qualquer momento, há mais dentes no diâmetro interno, na superfície interna daquele tubo, do que em uma corrente regular. Agora, uma corrente circular, como esta possui pontas de metal duro, fundidas na borda, o que significa que é melhor para tubos de argila vitrificada ou ferro fundido. Temos essa mesma versão para tubos de PVC e, como você pode ver, não possui partes de metal duro fundidas ao diâmetro externo ou à borda de corte desta corrente. Esta corrente circular estará disponível em vários tamanhos. Aqui, por exemplo, temos uma de 4 polegadas e esta aqui é de 3 polegadas. Como você pode ver, este pequeno de 3 polegadas é claramente destinado a PVC, enquanto este pequeno de 2 polegadas aqui é destinado à limpeza de tubos, de ferro fundido ou argila vitrificada, de 2 polegadas. Então, essas são as correntes circulares, principalmente para desincrustação, antes de passar para as outras correntes. Gostaria de ressaltar que, muito frequentemente, os clientes têm uma combinação de uma cabeça de furadeira com uma corrente circular para que tenham uma borda de corte na frente
Assim, você pode combinar essas correntes com os diferentes cabeçotes de furadeira para que possa ter os benefícios de uma lâmina de corte na frente. Então, a próxima corrente que temos é a de remoção de obstruções normais. Agora, novamente, você tem as correntes, que possuem pontas de metal duro. Este aqui é o X-tip, o nosso mais agressivo, e este aqui é o croco, que tem pequenos dentes assim. Essas correntes, para a remoção de obstruções, virão com um cabeçote de furadeira ou sem um cabeçote de furadeira, assim. Como você pode ver, uma tem um cabeçote de furadeira e a outra não. As cabeças de furadeira, às vezes, os clientes estão comprando uma cabeça de furadeira separada e a colocam mais para baixo no eixo flexível para que tenham mais capacidade de ser mais flexível e se curvar, navegando através de junções. Mas, de qualquer forma, isso também é uma preferência pessoal. É importante lembrar que esses eixos têm duas variedades. Este aqui é a sua corrente pesada, em oposição a esta aqui, que é a corrente leve. Você pode ver a diferença entre essas correntes se olhar assim. A pesada é obviamente mais pesada, enquanto a leve é mais fina e menos densa. A razão pela qual temos uma corrente leve e uma pesada é que uma corrente pesada requer muito mais potência. E isso pode ser difícil quando você está lidando com um eixo de 8 mm ou um eixo de 6 mm SEAL, um dos eixos menores. Portanto, uma corrente leve significa que requer menos torque para girar essa corrente. Novamente, os modelos leves também têm brocas no final delas, ou sem brocas. Novamente, isso é uma preferência pessoal. O que você encontrará é que os tubos de diâmetro menor terão apenas 2 conjuntos de elos, enquanto os tubos de diâmetro maior terão 3 conjuntos de elos. Seus tubos de diâmetro muito pequeno, como este, terão apenas um conjunto de elos e, como você pode ver, eles também vêm em uma variedade, sem pontas de metal duro fundidas na borda de corte, ou com pontas de metal duro fundidas na borda de corte. Por último, gostaria de falar sobre nossa mini corrente de limpeza de drenos, que você pode ver aqui. Basicamente, é um pequeno hub com quantidades muito pequenas de correntes. Elas vêm em uma variedade mais longa, destinadas ao seu dreno de 2 polegadas e, claro, você também tem aquelas com pontas de metal duro fundidas na borda de corte para desincrustar tubos. Agora, isso é uma espécie de híbrido entre sua corrente circular e uma corrente regular, mas destinada a tubos de diâmetro menor. A última coisa que gostaria de chamar sua atenção é o Crocomole. O Crocomole está disponível em 3 tamanhos diferentes, 30, 40 e 50 milímetros, e eles variam em tamanhos de eixo. Por favor, tenha em mente que você não conseguiria encaixar este grande aqui em um eixo de 8 mm ou 5/16, porque requer muito mais torque para girar algo tão pesado. Eles são extremamente agressivos e são usados principalmente para reinstalar junções ou moer obstruções muito sólidas, como revestimentos falhados, esse tipo de coisa. Isso conclui meu vídeo, espero que você tenha achado útil. Se eu deixei algo de fora, não hesite em entrar em contato conosco. Meu endereço é plumbertools.com ou, alternativamente, se você estiver na União Europeia, zurtools.com. E se você estiver no Reino Unido, acesse Plumber Tools. Oi, obrigado por assistir. Cuide-se. Tchau.